Graças a Deus que a gente tem Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis que a gente nem sabe o que pedir. Tá? O problema é você fazer qualquer tipo de mantra que você faça assim. Bom, começa com isso, lê o salmo tal. Depois faz não sei o que lá. Depois... Não é muito. E nós vamos dar uma olhadinha agora como que nós temos na Bíblia os diferentes modelos, tá? E as próprias palavras bíblicas relacionadas a isso. Tá? Coisa um pouquinho mais simples do que nós imaginamos. Mas tem diferentes modelos. Primeiro nós vamos entender nós mesmos, que vai ser a primeira coisa que nós vamos conversar. E depois nós vamos entrar nas palavras bíblicas para fazer isso. Tá? Que o ser humano ele foi criado por Deus e ele tem um sistema. Todos nós temos. Então a comunicação de Deus conosco está dentro desse sistema que Deus criou. E a gente precisa entender isso e entender os termos bíblicos relacionados com isso. Tá? Vamos lá? Nós, como seres humanos, nós somos, e vocês vão entender o que eu estou dizendo, uma máquina. Tá? E Deus criou essa máquina. Tudo o que acontece conosco, você pode passar aí para o próximo, acontece no cérebro. Tá? Você enxerga no cérebro, você escuta no cérebro, você sente no cérebro, é tudo no cérebro. Uma pessoa que, por qualquer maneira, tem uma interrupção aqui na medula espinhal, o que acontece? Pode passar uma motosserra aqui, cortar a perna, acontece o quê? Sente nada. Então, nós temos um sistema ligado aqui, tá? ao nosso cérebro, que é chamado telencéfalo, e esse tronco central aqui, eu vou colocar de maneira mais simples. Tá? Na aula de neurociência que a gente teve, e eu estou fazendo ali psicologia e fazendo um pós-doutorado em neurociência e espiritualidade. Então, eu não vou entrar em todos esses pormenores, apenas para você entender. Então, aqui é o que manda. Morreu aqui, acontece o quê? Acabou. Tem pessoas que estão funcionando direitinho, coração e tal, mas acabou. A máquina pode estar lá funcionando, mas o cérebro não mandou, acabou. E como é que funciona esse nosso cérebro? Você tem aqui as divisões, né? Você tem a parte frontal, você tem a parte parietal, são os lobos, né, que são colocados. Você tem a occipital, tá? E a temporal. Cada uma delas tem a sua função. A parte que está ligada com o que nós chamamos de julgamentos executivo é o lobo frontal. A parte interior do cérebro, que é a parte límbica, é onde você age mais por impulsos e é normal isso. Não é nada anormal isso. É normal. Você age assim. Você age por base de estímulos. Você tem 5 bases de estímulos. Você tem o olfato, que o estímulo dele é químico receptivo, tá? Você tem a visão, que é fotorreceptivo. Você tem a audição, que é mecano-receptivo. Você tem o paladar, que também é químio-receptivo. E você tem o tato, que é mecânico, termo e nociceptivo. E isso é o que você consegue perceber. É através desses sentidos que você tem. E eles estão espalhados no seu corpo inteiro. Quando eu falo tato, eu não estou falando só as mãos. Tá? Você sente com os pés, bateu aqui, você sente também. Não é só
mão não, o seu corpo inteiro há essa. E você tem receptores, por exemplo, tem alguns tipos de ondas sonoras que o surdo escuta. Porque ela bate no corpo dele e é tão forte que acontece o quê? Que ele percebe. Aqui não, mas ele percebe. E você também percebe. E ela mexe com você. E aí seria um outro assunto para nós trabalharmos. E mexe tanto que vai mexer com a sua frequência cardíaca. Tá? Então, a coisa é um pouquinho mais séria de que nós pensamos. Então, nós como seres humanos, tudo vem, não interessa de onde você está sentindo, é codificado aqui. Você sente a dor aqui, mas na verdade não é aqui. É aqui que está mandando tudo e comandando tudo. E tudo é na base de estímulos. Teve um estímulo, seu cérebro manda ali, vai ter uma resposta. Então, você vai ter ali neurotransmissores, você vai ter ali hormônios. Toda vez está sendo ativada alguma coisa, e agora todo esse mecanismo vai dizer assim, agora, o que eu faço com isso? Vamos dar uma olhadinha nesse sistema para nós entendermos por quê. Mas, pastor, o que isso tem a ver com oração? Como é que Deus vai falar com você? Como é que Satanás tenta você? Satanás não consegue entrar na sua mente. Deus consegue estimular a sua mente, Satanás não. Mas ele conhece isso aqui muito melhor que qualquer ser humano. Ele estuda esse corpo humano há milênios. E ele sabe muito bem como estimular as pessoas. E controlar a mente das pessoas. Na verdade, o grande conflito é uma briga pela mente. Quem controla a sua mente? Ou é Deus, ou é Satanás. Essa é a briga dos dois. E Ellen White vem e diz assim, a única maneira de Deus comunicar-se com você é através do quê? Da mente, os nervos sensitivos do cérebro. E aí é aqui que eu preciso entender o que está acontecendo. Se é a única maneira dele se comunicar, e a oração é o meio de comunicar com Deus, Deus vai se comunicar comigo através da mente. Mas como isso acontece? Você percebe que, aparentemente, fica muito perto, entre aspas, a oração contemplativa do que a Bíblia está falando? Porque se é na mente, eu tenho que fazer o quê? Meditar. Será que é isso? Bom, vamos entender como acontece esse processo no ser humano. Então, o processo é assim. Você tem um estímulo, pum, cutucou aqui, manda para o cérebro, vem uma resposta do seu organismo. Para ter essa resposta, o cérebro rapidamente fez uma análise interna para saber que estímulo é esse. Algumas respostas vêm de forma que é chamado reflexo. Tá? Reflexa, ou seja, você nem pensa. Por exemplo, há algumas coisas que você não pensa. Diminuiu a glicose no sangue, o que acontece? Já começa uma produção de várias coisas ali, e às vezes vem assim, a resposta que vem para você é assim, estou com fome. Vou simplificar para não passar todo o processo, mas estou com fome. O que é isso? É o seu cérebro. E aqui há algo interessante, olha, dependendo como é o seu processo digestivo, a cada 3 horas, todas as pessoas, a cada 3 horas, o que você jogou de glicose já não vai ter mais. Aí ele vai precisar de mais glicose. Tá? Você entendeu por que os nutricionistas falam que você tem que comer de 3 em 3 horas? Para ativar o seu metabolismo? Mas será que você precisa de 3 em 3 horas mesmo? Ou, se você comeu corretamente, você agora vai ter, lá no seu intestino, porque você absorve apenas 25% a 30% de carboidrato, você comeu corretamente, logo que você comeu.
o restante está lá. Num primeiro momento ele fala assim, pi, está faltando carboidrato, onde eu vou? Blá, blá, blá. Aí o cérebro fala, deixa eu ver se tem no intestino. Ele vai lá, achou, você bebeu uma aguinha, está tranquilo, você aguenta mais 3 horas. 2h30, 3 horas. Entende o processo? Mas é estímulo, percebeu que é estímulo? Tudo é estímulo e resposta. Essa resposta pode chegar no nível de comportamento. Por exemplo, tem pessoas que quando estão com fome, o que ativa nela é um sistema hormonal que ela fica irritada e nervosa. E se enquanto não come, acontece o quê? Sabe? Normal. É uma resposta. Nem todos são assim, mas tem muitos que são assim. E aí, resposta. O organismo trabalha dessa maneira. Isso aqui mente do ser humano. Tá? Amigos, tudo que você faz trabalha assim. Por exemplo, você está lá na loja, né? Viu o novo celular que saiu. O que acontece? Estímulo. Qual foi o estímulo? Visual. Tá? E aí você olha assim, velho, novo, velho. E agora acontece o quê? Você já está nesse mundo consumista, aonde há esse processo de que você, aí se cria dentro de você aquela necessidade que eu preciso disso. Mas de repente, você precisa mesmo? Aonde vai esse estímulo? Esse estímulo vai passar aqui no lobo frontal. Passando no lobo frontal, você vai agora pesar. Tenho dinheiro? Não tenho. Dá para financiar? Não dá. Entendeu o lobo frontal? Mas lá os seus hormônios, os seus neurotransmissores dizendo assim, eu preciso, eu quero isso, eu quero. E o lobo frontal falando o quê? Olha, não é. E como é que você toma a decisão? Bom, antes de chegar nisso, vamos dar uma olhada. A Bíblia tem várias palavras para se referir ao ser humano. E às vezes nós não entendemos essas palavras. Você tem coração, mente, corpo, espírito, alma, carne, pensamento, consciência. Nós não vamos ver todas essas palavras, nós vamos ver apenas algumas. A palavra principal que nós vamos ver é essa aqui, espírito. Pode passar para o próximo, espírito. Ruá, no hebraico, e pneuma, no grego. Qual é a ideia central? A ideia central vem do ruá hebraico. O que é o ruá hebraico? O ruá hebraico é assim. Eles não têm uma ideia, como nós temos, de dizer é vento, é isso, é aquilo. Não, ele tem a ideia assim. Ó. Ele olha lá, árvore, está balançando. O que está balançando? Não sei. Então, aquilo que ele não vê, que causa movimento em alguém, ruá. Então, ruá não é vento. Ruá é o que causa movimento, mas eu não consigo enxergar. De repente, está lá o sujeito andando, feliz da vida, pum, caiu morto no chão. O que a mente hebraica vai falar? Perdeu o ruá. O ruá saiu dele. Não tem mais ruá. E aí ele vai ressuscitar. O que acontece? Tem ruá agora. Mas vai mais longe. O sujeito está assim e está uma coisa por dentro dele que ele não sabe. Sabe quando está mal? Por que você está mal? Eu não sei. Aí ele fala o quê? O meu ruá está me deixando mal. Aí o outro começa a dar soco em todo mundo. O que aconteceu? É o ruá dele que está fazendo isso. Entendeu a ideia de espírito na Bíblia? A ideia central, quando fala espírito relacionado com o ser humano, é aquilo que faz com que você se movimente, haja, tome as suas decisões. Então, ruá está ligado à vontade. Então, você vai agir. Ao agir, acontece o quê? É o ruá que é o responsável por isso.
Esse é o ruá. É o seu ruá que faz isso. E aí tem o ruá de Deus. Agora consegue entender por que eu tenho que ser controlado pelo Espírito? Porque o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai ser a força que eu não vejo, que vai fazer o meu ruá agir. Entende? Então, a escolha, a vontade, que é o que reduz, que o produto final é o meu comportamento, quem é o responsável por isso na Bíblia é o ruá. É isso que a Bíblia coloca. Tem outras coisas na Bíblia ligadas com ruá que eu não vou trabalhar agora. Pode ser Deus, podem ser seres divinos, podem ser até o próprio ser humano em oposição à carne, natureza humana. Tá? Então tem outros aspectos aqui. Então ruá na Bíblia não é nada imaterial, é algo bem material. Tanto que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou como? Com um corpo ruá. Tá? Nós somos alma vivente, lá 1 Coríntios 15, e quando ressuscitarmos vamos ser espíritos viventes. Mudou de natureza. E vamos ter corpo, como Jesus teve. Jesus ressuscitou como espírito vivente. E ele falou o quê? Toca aqui, ó. Toca aqui, toca do meu lado. Então, a ideia de fumacinha é grega, mas não hebraica. E não é bíblica. Ruá na Bíblia é algo bem material. Tá? E está ligado ao centro das suas decisões. Por outro lado, normalmente quando aparece coração na Bíblia, está ligado às suas emoções e aos seus desejos, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição. Então, nessa questão de estímulo e resposta, o que é que nós vamos ter? Eu tenho o estímulo. O que é que ativa meu coração? Isso é o que ativa. Ele ligado com o estímulo, ele é a resposta. Eu vi o chocolate, né? E vai vir o desejo. E esse desejo é de N coisas. As minhas emoções podem ser tanto de alegria, como de tristeza, como de raiva, como... Você vê o leão, o que acontece com você? Você não precisa pensar, já o seu organismo entra em estado de defesa e fuga. E joga adrenalina. E alguns fazem o quê? Não consegue sair do lugar, outro já sai correndo, outro já se suja inteiro. E você nem pensou para isso. Percebeu? Esse é o natural, o organismo. Você não pensa. O que vocês acham que aconteceu com Eva quando ela estava chegando perto da árvore? Coração, bater mais forte. E agora? Como é que é? Isso aqui não é pecado, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é reação natural. Isso também está pervertido pelo pecado. Mas ter fome, ter sono, ter essa de fuga e etc., ter tristeza. A Bíblia não diz que os anjos choram no céu? Deus também fica triste? É o quê? Deus criou assim. Ah? Porque às vezes a gente pensa, não, nós vamos ser perfeitos. E perfeito é o quê? É impassivo, né? Nada, nenhum. Pode vir qualquer estímulo. O que acontece com você? Não, Deus não criou você assim. Você é livre. Isso é parte do processo da liberdade. Você vai ter que agora usar o quê? Lobo frontal. E o que é o lobo frontal na Bíblia? Mente. É o centro dos seus valores. Ali você necessariamente vai agora fazer o quê? Adquirir informações. É mais ou menos assim. Você põe a mão no fogo. O que acontece? Esquentou. Estímulo.
Doeu. O seu organismo agora funciona de forma binária, dizendo assim, fogo, queima. E aí gravou lá no HD, não é bom pôr a mão no fogo. Isso se chama maturação, maturidade. Os homens vão alcançar essa maturidade com aproximadamente 24, 25 anos de idade. E as mulheres com aproximadamente 23 anos de idade. Antes disso, vão me desculpar, você tem capacidade de raciocínio, etc., mas não completa. É por isso que você vê. O que é mais fácil você ver pulando de paraquedas? Querendo pular de paraquedas. Moleque antes dos 25 ou depois dos 25? Antes. Por quê? Porque não maturou ainda. Deu para entender isso? Não, ele não tem lá toda essa questão de certo e errado, certo e errado, certo e errado. Agora, se ele não foi educado direito, ele está com 40 e com 50 e não amadureceu ainda. O lobo frontal dele não tem informação. E para piorar, a gente codifica errado. Aí é por isso que a gente precisa da Bíblia para fazer o quê? Ah, eu pensava que era assim. Aí você vai na Bíblia, a Bíblia fala o quê? Pé, código errado, isso aqui você achava que é certo, está errado, muda. O que é que muda em nós, gente? Muda os nossos desejos? Não. A mente muda. Você muda sua mente, que vai mudar a sua maneira de pensar, que vai mudar a sua maneira de agir. Isso precisa mudar. Nós estamos tortos do começo ao fim. Mesmo com toda a maturação de 25 anos, você está com a mente torta, seu gosto é torto, seus desejos estão tudo depravados. Entende agora quando Deus fala assim, eu vou pegar o seu coração e fazer o que nele? Eu vou pôr a minha lei. Pô lá, vou gravar agora, lá dentro. Né? Aí, você percebe que Deus também muda onde? Ele produz homeostase. O que é homeostase? Já ouviram falar essa palavra? Com certeza o doutor ali ouviu falar. É o quê? O organismo sempre tenta ficar em equilíbrio. Quando você deu uma disfunção ali, jogou muita adrenalina, ele vai fazer o quê? Compensar e pôr mais dopamina. Só que se você, por exemplo, seu nível para dopamina é aqui. Aí você comeu uma maconha para ter prazer, vai lá em cima. Aí você desbalanceou, seu nível agora está aqui. Então, para você ter prazer, não era mais no normal. Você bagunçou a sua homeostase. E você come muito açúcar, você faz isso, você come um monte de coisa, você faz isso com você. E aí você está todo bagunçado. E Deus vem e faz o quê? Ele consegue mudar isso, ele consegue transformar o seu coração e os seus desejos também, e trazer para a homeostase. Que Deus maravilhoso, né? Então, além de mudar a sua mente, também ele muda. O que é que ele não muda? Sua natureza pecaminosa. Se é ruim mesmo. Tem jeito. É egoísta. Isso aí não tem jeito. Isso aí só lá no fim. Quando vê a transformação final. Você sempre vai ter essa luta. Sempre vai ter essa luta. Diante disso, acontece o seguinte. Ser humano é uma alma vivente, que tem o quê? Ele vai ter, pode passar para o próximo, ele vai ter mente, que é o centro dos seus valores, e está afetado pelo pecado, vai ter que ser transformado diariamente pelo estudo da palavra de Deus. Ele vai ter o coração, seu corpo, que é o centro das suas emoções e paixões, também está afetado pelo pecado. E ele vai ter espírito, que é o centro da escolha, da volição, que também está afetado pelo pecado. Paulo disse assim, o bem que eu quero fazer, acontece o quê? Não tem poder. Espírito Santo que tem que dar o poder. Diante disso, acontece o quê? No processo mental, Deus vai se comunicar comigo e nós vimos que pela Bíblia ele mexe aonde?
na mente, ele muda os meus valores, se eu quiser. Ele não força, mas se eu quiser, ele muda. Ele muda o quê? Ele me traz equilíbrio dentro do meu próprio sistema, dos meus neurotransmissores que foram bagunçados. Amigos, eu estava numa das aulas que nós tivemos, fomos fazer análise, aí nós pegamos a análise cerebral do sujeito que usou êxtase. É só Deus para mudar aquilo ali. Cocaína e êxtase bagunça a serotonina de tal maneira que praticamente ela desaparece na formação do cérebro. É só Deus. E eu já vi gente sair disso. Mas é muito difícil. Né? Só pela graça. Mas ele muda. Né? Ele consegue mudar. Mas você precisa fazer o quê? Escolher. Bom, olhando isso daqui, nós já começamos a entender algumas coisas. Como é que Deus vai atuar em você? De que maneira? Pelo cérebro. O que mais? Aonde Deus está atuando? Processo cognitivo e de escolha. Decisão, livre-arbítrio. Diante disso, aonde é que vai ter espaço? Deus vai se comunicar comigo agora. Fecha a minha mente, esqueço de tudo, não penso em nada. E aí, o que vocês acham? Está totalmente fora da maneira como Deus falou. Ele vai se comunicar com você pelos nervos sensitíveis do cérebro, nesse processo de estímulo. Então, qual que é a estrutura do pensamento? Você tem o estímulo. Esse estímulo pode ser externo, tá? Ou pode ser interno. Tanto faz. Eles podem ser passivos, os estímulos, ou podem ser ativos. É os seus sentidos que fazem isso e você está no meio. É ali que você recebe todo tipo de estímulo. Acontece uma coisa interessante aqui. Para você reagir ao estímulo, vem o que é chamado de conhecimento, que é o que está ali na sua mente. Maturidade, está lá. Isso é o que a gente chama de cosmovisão, são os seus valores. É eles que vão julgar cada coisa. Você tem um estímulo, agora ele vai fazer o quê? Sim, não. Vai, não vai. E aí entra o processo de pensar, analisar e decidir. Você vai agir de acordo com a sua cosmovisão. Querendo ou não, vai ser assim. Os valores que você tem. E olha, esses valores são um pouquinho mais fundos do que nós imaginamos. Percebe o brasileiro falando, os políticos são tudo ladrão, são tudo corruptos, nós somos gente honesta. Mas o caminhão caiu. Todo mundo estava falando que precisa ser honesto, faz o quê? Saqueia tudo e leva embora. Leva. Você percebeu que o problema dele é um problema de valor, cosmovisão? Traiu ele. E ele ainda veio para casa feliz da vida, achando que fez o quê? Hoje. E ainda fala, Deus abençoou a gente, hein? Amigo, como é que você vai tomar uma decisão se seu desejo está corrompido, estímulo? E se
Seu valor está corrompido? Graças a Deus que nesse processo entra ali o amarelinho que se chama algo que é revelação e consciência. Que na hora que você vai fazer, o Espírito Santo vem e faz aqui assim. Pem, 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 pem. E aí você, opa, peraí. Como é que o Espírito Santo trabalha? Duas maneiras, diretamente na sua mente. Mas a maneira principal que ele trabalha no mundo em que nós estamos hoje, para lhe mostrar, é chamando você para o que Jesus disse que o Espírito Santo ia fazer. Quando ele vier, vai fazer o quê? Como que ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito da verdade vai fazer o quê? E o que é a verdade? Santifica-os na verdade. Amigo, tirou a Bíblia, a não ser que você não tenha condição de ter Bíblia, como o índio, o asiático lá, budista, mas para você, o Espírito Santo não vai vir e deixa eu sentir. Agora está começando a entender a importância de se estudar a Bíblia e o Espírito de profecia? Para saber o quê? Vontade de Deus. E o Espírito Santo é tão interessante que você lê, passa 10 anos, você lê o texto de novo e olha assim. Nunca vi isso. Como que eu não vi isso? Porque se ele mostrasse tudo de uma vez, você dava um tiro no ouvido. Aí você ia ver a Literalmente, você ia ver a desgraça que você é. Então, Deus age dentro do livre-arbítrio. Se ele age dentro do livre-arbítrio, aí nós vamos olhar na próxima, como é que então eu tenho que conversar com ele e ouvir a Deus? Se esse é o processo. Você vai na Bíblia, você não tem outro processo. Esse é o processo. Só que aqui tem algumas coisas interessantes para nós enxergarmos. Do mesmo modo que o Espírito Santo vem e entra, e aí que entra não faz diferença. Se é nossos amigos índios ou budistas, o Espírito Santo está ali, sem Bíblia, ele começa a trabalhar na consciência dele. O cara respondeu positivamente, acontece o quê? Salvo. Respondeu negativamente, perdido. Conosco é igual. Ele vem e leva você até a revelação. Você respondeu positivamente, salvo. Negativamente, perdido. O processo de salvação é igual para os dois. Não tem diferença. Não tem diferença. É a mesma coisa. Só tem um problema aqui nessa equação. Para você agir, você tem que ter esse processo de decisão. Mas existem algumas coisas que inibem esse processo de decisão, que são os inibidores de cognição, que se chamam vícios. Eu estava na aula que nós estamos tendo justamente sobre isso. E aí a minha professora, que não era adventista, não tinha nada de adventista. Aí ela pôs lá assim, inibidores de cognição. Aí tem lá, entre aqueles que tinham lá, ela pôs assim, cocaína, cafeína, inibidor de cognição. E o que inibidor de cognição faz? Como diz o americano, ele bypass seu lobo frontal. Vem o estímulo e sai a ação.
e você nem pensa. Vou dar um exemplo clássico. Por que acontece de você estar com álcool e o guarda parar e te dar uma multa, mas você ainda está bem, você é só um pouquinho. Por quê? Por que puseram essa lei? Mas por que puseram a lei se você tiver mais do que, se não me engano, é 0,25? Por quê? É porque você perde o reflexo. Você não consegue, você está enxergando, você está vendo, mas você não consegue responder. Inibiu. Bum. Tem alguns estados americanos que puseram uma lei. Sabe qual a lei? Não pode ter mais nenhuma máquina de café de graça na empresa. Se tiver, ele não pode requerer acidente de trabalho com o Estado. Por que será que eles fizeram isso? Por que o governo fez isso? Está interessado com a saúde da população? Dinheiro. Por que será? Porque a cafeína inibe o seu processo e você não consegue raciocinar. Agora vocês entendem por que vem Ellen White e fala assim, isso aqui é idolatria? Todo tipo de vício. Graças a Deus que quando você não conhece, apesar de, o Espírito Santo ainda bypass isso daí e faz o quê? Pem. Porque senão a gente estava totalmente perdido. Porque isso acontece com um monte de coisa, açúcar e um monte de outras coisas. A importância de você ter o quê? Os nervos sensitíveis do cérebro são a única maneira de Deus se comunicar conosco. Entendeu a importância disso? Não é para você não ficar doente. Aqui está o ponto central, chave. Bom, diante disso, como é que vai ser a nossa oração? Se esse é o nosso processo mental. Então agora a gente vai ver na próxima palestra.